Ok, perfeito. Bom, boa noite, pessoal. Nós daremos início agora ao debate entre os candidatos à diretoria da Unidade Araxá, do Cefet-MG. Eu sou o professor Wellington Mendes, trabalho com a disciplina de Língua Inglesa no Departamento de Formação Geral e hoje eu serei o mediador deste debate. Peço desculpas pelo pequeno atraso, nós tivemos um pequeno problema técnico, mas já foi resolvido. Muito bem, então eu gostaria de convidar os nossos integrantes para formar essa mesa. É importante mencionar que foi definido anteriormente que as chapas seriam organizadas em ordem alfabética. Essa foi uma diretriz que nós recebemos de Belo Horizonte e nós precisamos acatá-la. Tom, não tá Então, saindo no YouTube. Você tem que liberar o áudio. Eu tô acompanhando nos dois lugares. o meu áudio está funcionando, certo, Matheus? Está sendo transmitido. O pessoal respondeu sim. Ok, então Agora sim. eu gostaria de convidar inicialmente a representante da chapa 1, a professora Birgit Yara Frey Riffel, falando brevemente sobre a sua formação. A professora Birgit é graduada em Ciências pelas Faculdades Oswaldo Cruz, mestre em Tecnologia Nuclear pela Universidade de São Paulo e doutora em Educação pela Universidade São Francisco. Seja bem-vinda, Birgit. Obrigada. Em sequência, representando a Chapa 2, eu gostaria de convidar o professor Natal Júnior Pires. Falando brevemente sobre a sua formação, o professor Natal é graduado em Química pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Química Analítica pela Universidade Federal de Uberlândia e doutor em Educação pela Universidade São Francisco. Seja bem-vindo, professor Natal. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, pessoal. Nossa mesa se encontra, então, formada. Antes de continuarmos, eu só queria fazer um outro teste. Eu gostaria de perguntar se vocês escutaram tanto a professora Birgit quanto o professor Natal. Respondam sim no chat do YouTube, caso vocês estejam me escutando e tenham escutado os dois professores direitinho. Ok, perfeito. Só um instante. Muito bem. Formada a nossa mesa, eu vou expor agora as regras e a organização do debate. Esse debate conta com 3 momentos distintos. Em um primeiro momento, nós teremos a apresentação dos programas de trabalho, em que cada candidato terá 15 minutos para as suas exposições. Em um segundo momento, nós teremos a sessão de perguntas do público. Serão sorteadas um total de 6 perguntas e cada um dos 2 candidatos terá um total de 2 minutos de resposta. E, em um terceiro momento, nós teremos as considerações finais, em que cada candidato terá 3 minutos para suas considerações. Agora, algumas observações. A ordem de exposição dos programas, das perguntas do público e das considerações finais será definida de acordo com um sorteio, realizado no início das etapas indicadas no quadro anterior. O sorteio será realizado a partir do site random.org, levando em consideração o número da chapa de cada candidato. Durante o debate, os candidatos que porventura sejam citados nominalmente, de forma ofensiva, através de palavras ou gestos, poderão solicitar ao moderador o direito de réplica. E é importante mencionar que essa solicitação de réplica, ela precisa ser verbalizada. E eu irei consultar com a comissão eleitoral se essa solicitação foi deferida ou não. Caso o direito de réplica seja concedido pela comissão, o candidato terá 2 minutos para fazer sua defesa.
não sendo permitido direito de tréplica ao candidato que originou a situação. Durante as etapas de exposição dos programas de trabalho e de considerações finais, os candidatos serão avisados pelo moderador quando restarem 30 segundos para o fim das suas manifestações. Porém, durante a etapa de perguntas do público, os candidatos devem estar atentos ao cronômetro que será compartilhado na tela, respeitando o tempo previsto para suas manifestações. No final do prazo concedido ao candidato para suas manifestações, o mesmo será avisado pelo moderador de que o seu tempo foi esgotado. Caso insista em falar após ser interrompido pelo moderador, o candidato terá o seu microfone desabilitado e poderá perder o direito de responder à pergunta seguinte, ou mesmo de participar de toda a etapa seguinte, a critério da comissão eleitoral. Disso, eu gostaria de exibir essa matriz que organiza a ordem de respostas às perguntas do público. Nessa etapa, só vai ser realizado o sorteio do candidato que vai iniciar essa sequência. Quando a gente organiza dessa forma, os candidatos têm as mesmas condições de resposta, ou seja, nenhum deles vai iniciar as discussões com mais frequência do que o outro candidato. E por último, pessoal, antes de começarmos, eu gostaria de ressaltar, que esse debate se configura como um instrumento de suma importância para fins democráticos. Eu acredito que o nosso público almeja nada mais do que o progresso e o desenvolvimento da nossa instituição. E, tendo em vista a presença do nosso público, eu gostaria de solicitar, por gentileza, que seja mantido o decoro, o respeito e a cordialidade durante este debate. Com isso, eu acredito que a gente possa dar início à nossa etapa número 1, que é a apresentação dos programas de trabalho, em que cada candidato terá 15 minutos para suas exposições. Eu vou compartilhar com vocês agora a tela de sorteio para definirmos quem é que vai começar esta sessão. Só um instante. Muito bem. Então, nós temos duas chapas e a chapa sorteada é a de número 1. Então, quem dará início à apresentação dos projetos de trabalho é a professora Birgit. Professora, eu peço que você aguarde até que eu indique quando você pode iniciar, ok? Enquanto isso, você pode ir colocando a sua apresentação na tela. Muito bem, professora Birgit, você terá 15 minutos de apresentação e quando restarem 30 segundos antes da finalização, eu irei avisá-la, ok? Pode iniciar a partir de agora. Boa noite, estão todos vendo o compartilhamento da tela? Sim. Então, boa noite a todos e todas. Agradeço à comissão pela oportunidade, pela organização desse evento. Um debate democrático é sempre útil para fortalecer nossas relações. Então, vou falar um pouquinho sobre a nossa chapa, Conexões Todos Somos Cefet. Eu sou a Birgit, sou professora de Física do Cefet desde 1992. Tenho duas especializações em gestão, uma em gestão empresarial, uma em gerência da qualidade. Tenho uma especialização em educação inclusiva, que é para alunos com deficiência. Sou mestre em tecnologia nuclear básica e doutora em educação.
Já fui coordenadora de formação geral por 3 vezes, coordenadora acadêmica de cursos, membro da congregação da unidade, membro do núcleo docente estruturante da engenharia de automação. Fui representante da formação geral no colegiado da automação, membro do colegiado da unidade, que era a antiga congregação, por 3 vezes, membro do conselho de ensino, que é o atual CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Sou professora e fui professora de coordenadora de diversas Olimpíadas Científicas. Quer dizer, eu já passei por diversos setores, tenho uma experiência acadêmica e administrativa bastante robusta no Cefet. A Joelma, que é a minha adjunta, ela é técnica administrativa, ingressou no serviço público em 93, no Cefet Araxá em 96, já passou por diversos setores também, biblioteca, coordenações de curso, diretoria de ensino, e agora é a diretora adjunta. Ela é graduada em administração de empresas, especialista em gestão e mestre em processos de ensino, gestão e inovação. Quer dizer, ela também tem muita experiência administrativa e também tem uma grande experiência também na área acadêmica. A nossa equipe se completa com o Matheus, que é o coordenador de assuntos acadêmicos. Matheus é professor do Cefet desde 2019. Ele tem toda a formação em engenharia elétrica, até o doutorado, com dupla titulação na França, tem experiência profissional fora da escola também. E o João Vitor, que é o coordenador administrativo, ele é técnico administrativo do Cefet desde 2014, ele é cria do Cefet, quer dizer, ele fez o curso técnico, a graduação, e hoje faz o mestrado conosco no Cefet. Também é uma pessoa jovem, cheia de energia e que tem acrescentado muito ao nosso grupo. Por que nós estamos nos recandidatando? Porque temos uma experiência profissional, pessoal, acadêmica e administrativa, e nós enfrentamos desafios enormes com sucesso. Quer dizer, quando nós assumimos a diretoria, Joelma e eu, em agosto de 2019, fizemos uma série de planejamentos, de ideias, tínhamos objetivos para tudo aquilo que considerávamos e que discutíamos e víamos que podia ser melhorado na escola. Mas, logo em seguida, 6 meses depois que nós estávamos na diretoria, veio a pandemia, com todas as consequências que vocês conhecem, e colocou todo o planejamento de pernas para o ar, não só no Cefet, como no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Com a pandemia, veio o ensino remoto, reuniões, planejamentos, oficinas para os professores, tudo com o objetivo de que o nosso ensino e que a aprendizagem dos alunos fosse da melhor qualidade, que não houvesse perda. Nós tivemos que lidar com inúmeras alterações de normas acadêmicas, calendários, a forma como era feita a recuperação. Isso tudo foi bastante desafiador e nós até que conseguimos superar muito bem. A gente conseguiu com que o Cefet se esforçasse e corresse atrás da sua educação de qualidade. Agora, não bastasse pandemia, ensino remoto, ainda houve os cortes de recursos. Desde 2015, que as escolas têm sofrido uma queda muito grande nas suas verbas, nos seus orçamentos. Então, nós tivemos uma redução de custos de 50% de 2015 para cá. Só do ano passado para cá, foram praticamente 30% de corte. Isso dificultou e chegou a inviabilizar obras, compras de equipamentos, de bens, de serviços que seriam importantíssimos para a escola. Além disso, também enfrentamos a reestruturação organizacional, que chegou, inclusive, a desmontar alguns setores, como a coordenação de desenvolvimento estudantil, que tinha um trabalho bastante produtivo, e depois dessa reestruturação, na verdade, foi desestruturado, assim como o setor de TI, a gestão de pessoas,
até as funções dos chefes de departamento, dos coordenadores, tudo isso foi modificado e existem sequelas até hoje. Até hoje a gente tem que lidar ainda com essa reestruturação, com insatisfação de alguns setores. E também nós tivemos mudanças nos sistemas de compras. Antes de até 2019, as compras elas podiam ser efetuadas até um determinado valor, um limite, diretamente pelo nosso campus. Desde 2020 para cá, é necessário que tudo seja comprado por licitação, com algumas poucas exceções. O processo licitatório, ele é bem mais complexo, bem mais demorado, detalhado, e isso tem dificultado sobremaneira a nossa aquisição de bens e serviços para a unidade. Agora, mesmo assim, a despeito de todos esses desafios, nós propusemos e efetivamos inúmeras ações. Nós apoiamos e investimos no aprimoramento do processo ensino-aprendizagem, nós investimos na melhoria da infraestrutura do campus, eu vou mostrar para vocês algumas ações, na valorização da comunidade acadêmica, das estruturas administrativas, na ampliação da relação com a comunidade externa. Mas a gente sabe, nós somos conscientes que esse trabalho não foi feito só por nós. Nós sabemos da importância da cooperação e parceria entre a comunidade escolar e a externa. Por isso, o nosso slogan, todos somos Cefet, todos construímos a escola. Nós consideramos fundamental ter a representação dos dois segmentos, professores e técnico-administrativos, para que todos tenham voz e vez num processo de gestão democrático, participativo e transparente. Nada de conchavos e acordos de bastidores. Não é o nosso estilo. Nosso compromisso é com a coletividade por meio de um diálogo aberto. Então, o que é que nós fizemos? Vou passar um pouco rápido, porque foi muita coisa, a gente não tem tanto tempo assim. Oficinas de orientação e planejamento de estudos para os alunos, apoio a atividades culturais, esportivas e científicas, como o torneio de robótica, os esportes, a noite astronômica. Aqui, essa atividade da esquerda é a mostra de foguetes. A valorização das atividades de estudantil. Nós sabemos que nós estamos num momento de grande vulnerabilidade dos nossos estudantes, então a assistência estudantil tem sido fundamental no acolhimento desses alunos. Criamos os núcleos de área na formação geral para discutir a atuação das disciplinas, interdisciplinaridade. Criamos a comissão de acolhimento. Estamos estimulando a reestruturação e modernização de cursos, iniciando pela eletrônica. Incentivamos projetos diversos de extensão, principalmente agora nesse momento, onde a extensão aumentou na grade horária dos cursos de graduação, agora são necessários 10% da carga horária, então a extensão ela passa a ser fundamental, é importante que a gente invista nisso. Fizemos ações voltadas ao aumento da oferta de estágios, com o aproveitamento da iniciação científica, atividades de extensão. Estamos inserindo o Campus Araxá no programa Jovem Aprendiz, para que as empresas venham e busquem nossos alunos para trabalhar como aprendizes e, dessa forma, aumentando as possibilidades tanto de estágio quanto de emprego. Investimos e apoiamos e nos mobilizamos para aumentar o número de bolsas para a mobilidade internacional dos alunos de graduação. Então, antes nós tínhamos de 1 a 2 bolsas e esse ano nós tivemos 6, inclusive com dupla titulação no exterior. Promovemos fóruns de interdisciplinaridade, oficinas de metodologias ativas. Fizemos a construção dos vestiários, que era uma demanda antiga dos estudantes. Reformamos as salas de aula, fizemos a pintura das paredes, a troca das portas, a correção dos pisos, sintecagem. Reformamos no campus Bambuzal, que é a antigo DENIT, a casa do mestrado, que é uma foto antiga, aqui a parte já
reformada. Fizemos a construção de gradios e passeios lá no campus Bonguzal, então vocês veem como é que era antes, como é que ficou, deu mais segurança, visibilidade, melhorou até o bairro. Instalamos painéis solares para tornar a escola ambientalmente mais sustentável, reformamos e ampliamos os banheiros do bloco administrativo, reformamos e adequamos espaço para o Banco do Livro, reformamos as bancadas dos laboratórios de eletrônica, de forma a torná-los mais seguros e mais acessíveis. Reformamos e ampliamos o laboratório de sistemas digitais, ainda não está completo, ainda falta a parte elétrica, conexão com a internet, mas já está bem melhor do que era antes. Viabilizamos o espaço para a nascente incubadora, reformamos e adequamos espaço para os serviços gerais, fizemos a transição entre a pré-pandemia para o período de pandemia, com oficinas de metodologias de aprendizagem, uso de ferramentas, apoio à assistência estudantil com empréstimo de computadores. Incentivamos a participação de servidores nos conselhos superiores. Antes, historicamente, nós tínhamos 1, 2 representantes somente nos conselhos em Belo Horizonte. Com o apoio da diretoria, agora nós passamos a 5. E a gente ainda quer mais. A gente quer que tenha pelo menos um representante em cada conselho, inclusive no conselho diretor. Ativamos as redes sociais, hoje o Cefet está no Twitter, no YouTube, no canal oficial, no Instagram, no Face. Abrimos somente em 2021 27 processos de compras e serviços. Nomeamos uma comissão para elaboração de planejamento estratégico, da qual eu, inclusive, faço parte. Conseguimos desenroscar a transferência da área do DENIT ao Cefet, que já tinha uma década que estava enrolado. Tivemos diversas parcerias com a comunidade externa, cursinho protécnico, mostra de cursos, veiculação, programa Curta Cefet no Jornal da Volt, contatos com políticos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as propostas de gestão. Então, nós queremos promover uma gestão horizontalizada, colaborativa, fazer essa transição agora do remoto de volta ao presencial. Isso requer diálogo, experiência com a comunidade, e a gente precisa conversar com toda a comunidade, focar na aprendizagem, pesquisa, extensão, fomentar o protagonismo discente, visando permanência e êxito, apoiar as discussões sobre a BNCC e o novo ensino médio, aumentar a participação de professores de formação geral nos TCCs, projetos de iniciação científica, dialogar com a diretoria para oportunizar teletrabalho aos TAs. Vou passar aqui porque não vai dar tempo, mas temos muitas propostas. Enfim, nós vamos trabalhar e estamos trabalhando por uma escola mais humanizada, inclusiva, que respeite a diversidade, tudo isso sem perder o foco na melhoria da sua qualidade técnica. Nós estamos no Instagram, Chapa1, Birgit Joelma, então lá vocês podem olhar com mais calma, que aqui o tempo é pequeno e são muitas as coisas que a gente gostaria de conversar. Obrigada. Ok, muito obrigado pela sua participação, Birgit. Nós vamos passar então para a apresentação do plano do professor Natal. Professor, você pode já compartilhar sua tela, mas eu peço que você só inicie quando eu der o sinal. Ok, professor, pode começar a partir de agora. Ok, boa noite, professor Wellington. Boa noite a todas as pessoas, né, que nos acompanham pelo YouTube, a toda a comunidade cefetiana e todas as demais pessoas que estão aqui conosco. Boa noite, professora Birgit. Eu gostaria de começar aqui agradecendo os trabalhos da Comissão Eleitoral, na pessoa do professor Cirilo, presidente da comissão,
e todos os demais membros pelo importante trabalho na condução da eleição. Muito obrigado a todos vocês. Gostaria de iniciar aqui também externando a minha solidariedade a todas as pessoas que perderam entes queridos ou que foram afetados por essa pandemia, que, sem dúvidas, trouxe a todos grandes impactos sociais, econômicos, sanitários e, principalmente, os mais vulneráveis. Gostaria também de destacar a importância desse momento de compromisso democrático para com a nossa instituição e da responsabilidade de cada um na construção do futuro de um Cefet melhor. Vou falar aqui um pouquinho acerca da minha atuação profissional. Eu comecei minha carreira como professor lá no ano de 2001, num projeto voluntariado dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Depois passei aí como professor do ensino médio no estado, chegando em 2004 a professor e pesquisador na Universidade de Uberaba, e de 2008 a 2021 eu atuo aqui no Cefet nos 3 níveis de ensino dessa instituição, nível técnico, nível de graduação, e mais recentemente, a partir de 2019, eu atuo no mestrado profissional de Engenharia de Minas. E dentro do Cefet eu tenho atuado em ensino, pesquisa, extensão, e do ponto de vista de atuações administrativas, eu começo a minha inserção nessa área em 2003 como representante dos alunos de pós-graduação em Química da UFO, vindo a passar pela Uniub durante 4 anos como coordenador do curso de licenciatura em Química, fui representante a partir de 2008 até 2013 da Sociedade Civil e Comunidade Científica no Copan, de 2010 a 2013 como representante eleito na unidade de Araxá para o CEPT, e de 2011 a 2013 como coordenador da formação geral, hoje conhecido aí como Departamento de Formação Geral, dentro de uma reestruturação que aconteceu na nossa instituição. Passei também por diversos órgãos colegiados, NDE, dentro da instituição, e até hoje participo ativamente de todos eles. Vou falar um pouquinho aqui do professor Gleidson, que eu indiquei para ser aí o diretor adjunto, caso tenhamos êxito dentro dessa jornada. O professor Gleidson é bacharel em engenharia, pós-graduado em gerenciamento de projetos e mestre em administração pela Fundação Pedro Leopoldo. O professor Gleidson, ele tem uma atuação profissional extremamente frutífera dentro tanto da iniciativa privada quanto dentro de instituições públicas, e está aqui no Cefet já há algum tempo, foi coordenador do curso de mecânica e tem feito um grande trabalho aí na nossa instituição, utilizando várias ferramentas técnicas de planejamento e assim por diante. Bom, algumas considerações iniciais que eu gostaria de trazer para vocês são as seguintes, Qual a minha condição aqui hoje? Hoje eu venho até vocês, comunidade cefetiana, na condição de um professor com 12 anos de experiência dentro do Cefet e com a proposta, de trazer aí uma gestão inovadora, uma gestão profissional para o nosso campus. E perfeitamente factível dentro daquilo que nós pensamos, que nós construímos, não só por mim e Gleidson, mas nós estivemos aí nos últimos dias em contato direto com a comunidade, ouvindo ela e culminou nesse plano que hoje a gente traz até vocês. Coloco uma outra pergunta. Por quanto tempo cada um de nós ainda ficará no Cefet? Se for pouco tempo, nós temos a responsabilidade de deixar uma escola melhor do que aquela de quando entramos. E se for muito tempo, nós temos a responsabilidade de construir uma escola sustentável diante das ameaças que nos cercam. E dessa forma, eu lhes apresento um projeto de gestão para a nossa instituição.
E este projeto, ele nasce dentro de um contexto muito crítico. Primeiramente, uma falta de recursos grande, diminuição por procura de cursos na nossa instituição, ameaças à sustentabilidade de cursos no nosso campus e dificuldade de atendimento às demandas, né, do campus Araxá em relação ao Cefet BH. Bom, dito isto, eu conversando com muitas pessoas aí, e elas sempre me perguntam, Natal, qual que é a nossa fatia do bolo? E diante dessa preocupação, eu vou mostrar aqui para vocês, talvez, um documento que ninguém tenha mostrado nesses anos todos que eu estou no Cefet, que é a matriz CONIF, para nós vermos como é que Araxá se encontra entre as unidades do Cefet. Então, vou fazer aqui para vocês, né, vou mostrar a matriz CONIF de 2020. Nós todos sabemos que o orçamento do Cefet, ele fica, né, concentrado lá em Belo Horizonte. Porém, quando se faz o cálculo, né, do que vai vir para o Cefet, nós temos um tratamento individualizado das unidades. Então, lá na CETEC, eles utilizam isso. E a unidade de Araxá, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, no ano de 2020, foram R$ 2.364.542, aproximadamente, né, que entra como geração de renda para o Cefet. Se vocês compararem aqui, ó, vocês vão ver que das unidades do interior é a que tem a maior geração de renda. Aqui mais à frente, a gente tem destacado assistência estudantil. Assistência estudantil, aqui no ano de 2020, foi a que teve o direcionamento de maior aporte de recurso, né, desconsiderando aqui a unidade de Leopoldina. Vou mostrar aqui agora a matriz CONIF de 2021. E outra vez vocês vão ver, né, que o Campus Araxá é o que gera, nesse ano de 2021, mais renda para o Cefet BH. E assistência estudantil aumentou até um pouco mais o aporte aqui em relação ao ano anterior. Pois muito bem, né, o que isso nos traz? Isso nos traz, então, um papel de protagonismo da unidade de Araxá em termos de geração de receita para o Cefet. E dessa forma, a gente fica muito preocupado, né, no porquê que nós passamos por tantos apertos aqui na nossa unidade. Então, para que nós possamos, né, fazer frente a isso, né, que já sai lá de Brasília para nós, nós precisamos fazer uma gestão de forma organizada, né, de forma a ouvir as pessoas, envolver as pessoas e com um olhar de futuro, né? Nós não podemos pensar só ali no nosso dia a dia, temos que ter um planejamento estratégico para que nós possamos ver o que somos no presente e o que queremos ser lá no futuro. E para isso, nós precisamos de um conjunto grande de estratégias e ações. E essas ações e estratégias demandam informação, conhecimento, pensamento estratégico e valorização e envolvimento das pessoas. O que queremos evitar é a sensação de trabalhar apagando incêndios, administrar por crise, fazer uma gestão influenciada por tendências, reação a apenas aquilo que se dá na aparência. Planejamento estratégico, ele é muito importante para ser utilizado aí no momento em que a gente vive atualmente, né? Dentro de mudanças dinâmicas e que se apresentam a todo momento, e com planejamento estratégico podemos tomar melhores decisões. O nosso modelo de gestão é um modelo de gestão que vai ampliar a interação com a comunidade interna e comunidade externa. Alguns princípios norteadores da nossa proposta de gestão são valorização das pessoas, interação permanente, retomada do orgulho de ser Cefet, aplicação de técnicas de gestão, desenvolvimento de novas frentes, atitude, pensamento estratégico. Aqui estão algumas frentes que nós levantamos junto às comunidades, né? São 18 frentes que nós já temos elencadas,
todas elas em conversas, né, com a nossa comunidade acadêmica e tudo no sentido de fazer participá-las desse documento que nós estamos apresentando. Algumas frentes que eu gostaria de trazer em destaque aqui. Primeira frente, frente gestão de pessoas. Para fazer aquilo que nós queremos, nós precisamos de pessoas. Valorizar, viabilizar treinamentos e capacitações, fortalecer e dar suporte, né, ao departamento pessoal para continuar aí um atendimento de grande excelência. Frente à infraestrutura, nós sabemos dos problemas que a gente tem dentro da nossa instituição em termos de sala de aula, laboratórios, sala de professores, então estaremos, é compromisso nosso, correr atrás de recursos para viabilizar essa parte de infraestrutura. Frente docentes, os docentes todos terão voz, todos serão respeitados dentro da nossa instituição e todos terão participação nas decisões que iremos tomar, caso tenhamos êxito. Frente técnicos administrativos. A nossa chapa não tem um representante do corpo técnico administrativo, mas tem, né, um setor de administração, um conjunto de pessoas que vão cuidar dessa administração, e com certeza haverá um técnico administrativo. E o representante de vocês, técnicos administrativos, vai ser, né, eu assumo o compromisso, serei eu, porque eu sei valorizar as pessoas, né, e eu sei da importância que todos têm. As suas dores serão as minhas dores, pode ter certeza disso, é um compromisso que eu assumo. Frente discentes, nós estaremos em contato constante com os coletivos estudantis, fornecer suporte à aprendizagem, retomar e ampliar o número de visitas técnicas, né, dos cursos técnicos de graduação, porque nós entendemos que isso é muito importante. E agora, uma palavra final sobre o programa Jovem Aprendiz, né? Já foi sinalizado aí que ele será implantado dentro da nossa instituição. Desde o dia 6/8/2020, a gente já tem a certificação desse cadastro na nossa instituição. Isso pode ser visto, né, nesse documento, né, de declaração de certificação, que eu deixo aqui o site indicado. Inclusive, no dia 30 de novembro, o Pedro, que é um dos responsáveis lá em Belo Horizonte, vai estar aqui no Cefet realmente, né, fazendo esse cadastro. E agora, né, eu quero finalizar aqui com vocês um compromisso firmado em cartório. Vocês receberam aí, agora há pouco, no e-mail de vocês, a proposta, né, que nós construímos junto da comunidade, devidamente registrada em cartório para firmar de forma definitiva um compromisso com essa comunidade. Não estou aqui, né, de brincadeira, estou com uma proposta muito séria e que vai fazer com que a nossa instituição ganhe um outro rumo em relação ao que a gente tem visto até hoje. Agradeço a todos aí pela atenção, né, e vamos às perguntas agora. Ok, muito obrigado pelas apresentações dos planos, pessoal. Eu acredito que tenham sido bastante esclarecedores para todos. Nós vamos passar então para a segunda etapa. Só um instante. Então, teremos agora a etapa de número 2, que se refere às respostas às perguntas do público, em que cada candidato terá 2 minutos por resposta. Nós iremos fazer agora o sorteio da chapa que irá iniciar a sequência de respostas. E a chapa sorteada é de número 2. Então, professor Natal, você irá iniciar a sequência. Eu peço, no entanto, alguns segundos para que eu possa inserir o nome dos candidatos na apresentação para fins de clareza. Só alguns segundos, por favor.
Ok, então essa é a sequência definida, conforme a matriz que nós apresentamos anteriormente, e o Natal será o professor que irá iniciar a sequência. Agora eu vou realizar o sorteio da primeira pergunta, que é da categoria de professores. Nós tivemos 19 perguntas no total, e a pergunta sorteada é a de número 16. Aguardem um instante enquanto eu localizo a pergunta. Ok. Eu irei ler as perguntas 2 vezes, tá? Antes da fala do primeiro indivíduo que vai responder, e mais uma vez antes da resposta do segundo candidato. E este segundo candidato pode pedir para que eu repita essa pergunta mais uma vez. Porém, eu peço que vocês iniciem a fala apenas depois da minha indicação, porque eu preciso resetar e iniciar o cronômetro. Muito bem, a pergunta de número 16 é a seguinte: o que você faria para buscar recursos adicionais para a instituição? Repetindo, o que você faria para buscar recursos adicionais para a instituição? Professor Natal, você pode iniciar a partir de agora. Muito obrigado pela pergunta. Esse aí é um ponto extremamente delicado dentro da nossa instituição. E o que eu posso dizer é que, para buscar esses recursos, será feito muito trabalho. Primeiro, a gente faz um levantamento de tudo aquilo que nós necessitamos, né, dentro de um planejamento estratégico para a instituição, um mapeamento bem detalhado, para que nós tenhamos, né, dados contundentes com relação àquilo que necessitamos. E, segundo, a gente conta, né, então, a partir daí, com uma negociação com Belo Horizonte, porque nós temos os recursos próprios da instituição, porém, a pergunta é com relação a recursos adicionais. Não pouparemos esforços em correr atrás desses recursos, né, junto à comunidade, seja em termos de empresas privadas. Iremos também aos deputados e aproveitando que, né, ano que vem é um ano de eleições, né, e nós iremos para Brasília, né, iremos para Brasília. Isso já deu certo na nossa unidade. Muita coisa do que a gente tem dentro da nossa unidade são de recursos advindos de emendas parlamentares, e nós vamos buscar todos os meios, né, que nós precisarmos para trazer esses recursos. É dinheiro do povo, é dinheiro nosso, e a gente tem que ir atrás dele para que nós possamos construir uma escola cada vez mais sustentável, com infraestrutura de qualidade, para que os nossos professores, alunos e técnicos possam desenvolver as suas atividades dentro do maior conforto possível. E só assim a gente vai crescer. Ok, muito obrigado, professor. Professora Birgit, agora é o seu turno. Eu vou repetir a pergunta. O que você faria para buscar recursos adicionais para a instituição? Você pode começar a partir de agora. Bom, nós já estamos, desde que assumimos a diretoria, nesse trabalho de buscar recursos. Tanto que nós já conseguimos, num momento bastante complicado das instituições, das escolas públicas, em relação à restrição orçamentária. Vocês devem, alguns que já estão mais tempo no Cefet Araxá, vão se lembrar que nós ficamos alguns anos para trás das outras unidades, a gente não conseguia realizar nada, os diretores anteriores podem comprovar isso, que havia uma dificuldade muito grande em conseguir verba para Araxá. Então, em um diálogo com a diretoria geral, nós estreitamos esse diálogo, a gente tem levado nossas
tendências, tudo muito fundamentado, embasado em índices, em números que nós temos, e a gente sempre faz esse levantamento. Então, a gente já tem conseguido um aumento do que é repassado pelo Cefet, é claro que dentro dessa restrição toda. Nós, este ano e os anos passados, entramos em contato com políticos para tentar emendas parlamentares, estamos em contato, e também contamos com parcerias com empresas, que nós temos já alguma parceria com a Mosaic, que está na diretoria de extensão, para terminar os trâmites. A gente sabe da burocracia que é o Cefet, a gente não pode receber dinheiro direto, precisa ser através da fundação. Mas, enfim, nós temos tentado com as empresas, com políticos e com o Cefet para ampliação desses recursos. São os instrumentos que nós temos. Obrigado pela resposta, professora. E nós passaremos agora para a pergunta da segunda categoria, dos servidores técnico-administrativos. Nós tivemos apenas uma pergunta dessa categoria, então não vai ser necessário realizar um sorteio. Quem vai responder essa pergunta primeiramente a professora Birgit. E a pergunta é a seguinte: estamos tendo um número grande de evasão. O que os senhores pretendem fazer a respeito? Repetindo. Estamos tendo um número grande de evasão. O que os senhores pretendem fazer a respeito? E você pode iniciar a partir de agora. A evasão é um problema muito complicado que tem afetado não só a nossa escola, mas a maioria das outras escolas do Brasil. Com a pandemia, esse cenário se agravou. Nós temos alunos em uma situação extrema de vulnerabilidade social, emocional, financeira. Muitos alunos tiveram que parar de estudar para trabalhar, tiveram perdas familiares, mortes, enfim, é um problema muito complicado que nós já estamos atuando, nós temos dialogado e feito uma constante parceria com a coordenação de desenvolvimento estudantil, com a psicóloga, com a assistente social, que tem nos ajudado muito, a pedagoga. Os coordenadores de curso, eles têm se envolvido pessoalmente na busca pelos alunos, na compreensão do que os afeta. Então, eu mesma, a gente liga para aluno, a gente conversa, tenta ajudá-los, tenta compreender de que forma a escola pode cooperar para que eles não saiam. Então, isso é importantíssimo, nós precisamos rever os nossos métodos avaliativos, que às vezes eles são assustadores até para alguns alunos que não conseguem acompanhar, e nós precisamos ter a percepção da realidade, em que momento nós estamos, em como os nossos alunos estão. Então, nós criamos na nossa diretoria a comissão de acolhimento. E a comissão de acolhimento, ela tem exatamente essa função, verificar evasão e repetência. Obrigado, professora. Professor Natal, agora é o seu turno. Eu vou repetir a pergunta. Estamos tendo um número grande de evasão. O que os senhores pretendem fazer a respeito? Você pode iniciar a partir de agora. Muito obrigado pela pergunta. É extremamente importante essa questão. E eu acredito no seguinte: a escola ela é feita de pessoas, né? Então nós precisamos envolver todas as pessoas nesse processo de diminuir a evasão. Nós temos várias coisas que já funcionam bem, né? Hoje nós temos uma comissão de acolhimento que faz um trabalho magnífico frente a isso daí. Com a chegada do jovem aprendiz, acreditamos que vai diminuir bastante a questão de evasão
E a partir do momento em que você envolve as pessoas e divide as responsabilidades e todos trabalham em conjunto, nós conseguiremos fazer um monitoramento, né, de todos esses índices relacionados à evasão e distribuir as responsabilidades entre cada uma dessas frentes, né? Então, para melhorar a evasão, a gente precisa desse do setor de assistência estudantil, né, funcionando bem. Nós precisamos de professores envolvidos em ações que permitam o aluno ter êxito dentro da instituição, porque o não êxito acaba sendo uma desmotivação muito grande e, né, a partir disso, com todo esse conjunto de levantamento, para que a gente possa fazer o acompanhamento, a coisa se organiza e, dessa forma, acredito que nós conseguiremos reduzir bastante a evasão. Porém, volto a frisar, nós precisamos do envolvimento de todos. E como é que se faz isso? Isso se faz com organização, isso se faz com planejamento estratégico. Não apenas de uma frente, mas sim de várias frentes e da escola como um todo. Obrigado, candidato. Nós passaremos agora para a pergunta da terceira categoria, que é de alunos. Nós tivemos 8 perguntas do corpo discente. E a pergunta sorteada é a de número 6. Quem responde essa pergunta, inicialmente, é o professor Natal. Só um instante. A pergunta é: quais projetos futuros vocês têm para um bom aprendizado do aluno? E quais para o lazer do mesmo? Repetindo. Quais projetos futuros vocês têm para um bom aprendizado do aluno? E quais para o lazer do mesmo? Você pode iniciar agora. Obrigado pela pergunta. E eu começo, né, falando o seguinte: o aluno é a parte mais importante da nossa escola. Sem o aluno, a escola não existe, o professor não existe. Então, nós queremos alunos dentro da escola, nós queremos que esses alunos permaneçam dentro da escola, que eles tenham êxito ao passar pela nossa escola e que o ambiente, né, seja um ambiente de satisfação para ele estar ali, de bom convívio e assim por diante. Então, disso daí eu não abro mão, é a premissa primeira, né, de que o aluno é a parte mais importante. A partir daí, né, a gente vai elencar uma série de estudos visando, né, essa questão de o aluno, né, conseguir ter uma boa aprendizagem, conseguir ter um bom desempenho, e nós entendemos, né, que essa parte, né, relacionada aí aos esportes, ela é de fundamental importância. Na nossa proposta, nós colocamos lá, nós queremos ampliar isso, nós queremos levar isso para outro nível, dando todo o apoio que for necessário, envolvendo, né, uma equipe fantástica que a gente tem dentro da escola, não só dos professores relacionados à educação física, mas o corpo docente como um todo, né, os técnicos. A gente está bastante confiante nessa ideia de envolver todos nesse sentido de construir uma escola melhor. Então, alunos, é compromisso, tá, com vocês. Vocês terão voz, vocês terão participação e, a partir disso, a gente vai fazer vários estudos e fornecer o melhor para vocês. Ok. Agora é o turno da professora Birgit. Repetindo a pergunta: quais projetos futuros vocês têm para um bom aprendizado do aluno? E quais para o lazer
do mesmo. Você pode começar a partir de agora. Em relação à aprendizagem, nós já estamos atuando. O nosso foco precisa ser a aprendizagem do aluno. A gente, às vezes, permanecia naquela ideia de que o ensino, que o professor falando, o aluno aprendia. Então, hoje, o foco não é mais esse, não é o ensino, mas sim a valorização da aprendizagem. E nós sabemos que cada um aprende de uma forma diferente. E, nesse sentido, o ensino remoto, ele forçou uma situação que vinha sendo discutida lentamente e que agora abriu as portas sobre as novas metodologias, novas formas de atuar. Nós estávamos, e isso eu me coloco como professora também, numa relativa zona de conforto, onde a gente dava aquela aula mais tradicional, e com essa pandemia, a gente se viu forçado a mudar as nossas práticas. Então, nós temos estudado, temos feito oficinas com metodologias diferentes, uso de ferramentas novas que tornam o ensino mais dinâmico, mais atrativo, mais próximo da realidade. Enfim, estamos já atuando nisso. Em relação ao lazer, a gente tem como plano a montagem, a viabilização de um espaço de convivência, onde a gente possa ter atividades de teatro, retomar o grupo de música, xadrez. A gente consertou um espaço que tinha embaixo das árvores, ao lado do quiosque do buraco, isso para permitir que os alunos tivessem mais espaço. Ok, obrigado, professora. Vamos agora para a segunda rodada das perguntas dos professores. Então, como eu mencionei anteriormente, nós tivemos 19 perguntas dos professores e a próxima sorteada é a de número 19. Entretanto, nós não poderemos utilizar essa pergunta, pelo fato de que ela foi gerada pelo mesmo indivíduo que fez a pergunta que foi sorteada anteriormente. Então, nós iremos fazer um novo sorteio, porque nós só podemos considerar uma pergunta de cada indivíduo. A próxima pergunta, então, é a de número 11. Quem vai iniciar essa discussão é a professora Birgit. A pergunta é a seguinte: a tomada de decisões de forma autocrática é uma característica de alguns gestores, sejam eles da iniciativa privada ou do serviço público. Como você se coloca em relação a esta situação, já que pode vir a ser eleito ou eleita como próximo diretor ou diretora desta escola? Repetindo a pergunta. A tomada de decisões de forma autocrática é uma característica de alguns gestores, sejam eles da iniciativa privada ou do serviço público. Como você se coloca em relação a esta situação, já que pode vir a ser eleito ou eleita como próximo diretor ou diretora desta escola? Professora Birgit, você pode iniciar a partir de agora. Essa é uma pergunta bastante importante e eu posso responder com segurança, porque já nessa diretoria atual nós temos feito uma gestão muito participativa, colaborativa, horizontalizada, de forma que as decisões sejam sempre democráticas e que tenham uma cooperação. Quer dizer, nós estamos num momento em que não é possível que um gestor decida o que fazer. Por isso que até a nossa chapa, a gente tem esse slogan do Todos Somos Cefet. Nós valorizamos, nós temos técnico administrativo na nossa equipe,
temos professores na nossa equipe, temos um grupo jovem, o Matheus e o João, temos um grupo mais experiente, Joelma e eu. As decisões, elas são compartilhadas, elas são tomadas em grupo, e isso já foi assim. Então, nós fazemos sempre reuniões com os setores envolvidos no problema, nós procuramos a decisão colegiada, quer dizer, nós envolvemos, por exemplo, a congregação da unidade, que tem representantes de todos os setores, inclusive dos alunos. Nós temos diálogo com o Grêmio, com o diretório acadêmico dos estudantes, eles têm portas abertas dentro da nossa sala para vir. Inclusive, o Grêmio está desativado em função da pandemia, os alunos se formaram, e é uma entidade muito importante. Então, nós estamos estimulando com que os alunos dos cursos técnicos, eles reativem o seu Grêmio para que participem das discussões colegiadas e coletivas. Obrigado, professora. Agora quem responde esta pergunta é o professor Natal. Repetindo a pergunta, a tomada de decisões de forma autocrática é uma característica de alguns gestores, sejam eles da iniciativa privada ou do serviço público. Como você se coloca em relação a esta situação, já que pode vir a ser eleito ou eleita como próximo diretor ou diretora desta escola? Você pode iniciar a partir de agora. Muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta extremamente séria, essa. Durante 3 anos, eu fui coordenador da formação geral, num momento extremamente difícil, e eu consegui tirar o melhor de cada professor com a utilização de um simples princípio: respeito e valorização do professor. É uma marca minha, né? Eu não admito autocracia, né, dentro de uma possível gestão. Professores serão respeitados, professores terão a sua autonomia, gestores terão a sua autonomia. Não cometerei ingerências, estejam certos disso. Como é que a gente, então, consegue fazer uma gestão, né, dessa forma? Muito simples, dialogando com as pessoas, negociando com as pessoas, e não simplesmente, né, tomando decisões por conta própria, em termos daquilo que você acredita que precisaria fazer. Técnicos administrativos, vocês serão respeitados, tá? Vocês terão voz. Não é promessa, é compromisso com vocês, tá? Dialoguei com vários técnicos até o momento e esse compromisso está firmado. Alunos, vocês serão respeitados, vocês terão voz. Essa é uma proposta de gestão que trabalha com planejamento estratégico. E planejamento estratégico precisa de todas as pessoas. Do contrário, a gente não conseguirá atingir os objetivos. Mas precisar das pessoas significa também respeitá-las, valorizá-las. Ok, obrigado, professor. Nós iremos passar nesse momento à próxima categoria. Como nós só tivemos uma pergunta dos servidores técnico-administrativos, nós iremos substituí-la por uma pergunta da categoria de professores, conforme foi explicitado nas regras desse debate que foram postadas anteriormente. Quem inicia essa discussão é o professor Natal. Vamos realizar um sorteio, mais um sorteio da pergunta dos professores. A pergunta sorteada é de número 3. Professor Natal, a pergunta é a seguinte: os candidatos pensam que o EAD, ou ensino híbrido, pode ser uma alternativa viável para aumentar o número de ingressos na instituição? Repetindo. Os candidatos pensam que o EAD, ou o ensino híbrido, pode ser uma alternativa viável
para aumentar o número de ingressos na instituição? Só um instante. Você pode começar agora. Muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta importante, num momento importante também. Todos nós, não há como negar que depois de todo esse processo pandêmico, muitas coisas vão mudar, tá? Agora, eu não tenho, né, a saída para isso, né? Não sou eu, Natal, quem vou indicar isso. Para que a gente possa, né, fazer qualquer coisa nesse sentido, é necessário uma discussão profunda dentro da comunidade, tá? Então, fazer estudos aprofundados, envolvendo a todos dentro da instituição, para que nós possamos, né, tomar a melhor decisão possível. Então, é um compromisso, né? Mais uma vez, trago aqui para vocês, né, aquilo que a gente pensa e volta a frisar, planejamento estratégico. Ele precisa da participação de todos, né? Nossas decisões têm que ser representativas da comunidade como um todo. Eu não tenho pretensão nenhuma, né, de tomar uma decisão por mim mesmo. Eu tenho a minha opinião, né? Os professores têm as deles, e a partir do momento, né, que a gente entende que é importante ouvir a comunidade, né, seja eles professores, técnicos administrativos, alunos, comunidade externa, podem ter certeza, a gente vai tomar a melhor decisão com relação a esse tipo de questão. E o planejamento estratégico, ele traz, né, como ponto central isso, ele é democrático, ele precisa da participação, do envolvimento de todos. Todos têm que ter voz, né, todos têm que estar envolvidos. Obrigado, candidato. Agora quem responde essa mesma pergunta é a professora Birgit. Repetindo a pergunta. Os candidatos pensam que o EAD ou o ensino híbrido pode ser uma alternativa viável para aumentar o número de ingressos na instituição? Você pode iniciar a partir de agora. Com o ensino remoto, uma série de portas se abriram. Algumas foram para um aspecto complicado, ruim, que foi o distanciamento, a dificuldade da gente se relacionar olho a olho com os estudantes, a dificuldade de sociabilização. A gente sabe que a escola ela não é só um espaço de aprendizagem, ela tem inúmeras funções. Uma delas é a sociabilização. Então, a permanência de um ensino à distância, EAD, ela requer muito cuidado na sua adoção. Então, um ensino 100% remoto, ele é bastante complicado e isso não está nos planos do Cefet como um todo. É preciso que, entretanto, a gente perceba que algumas disciplinas, algumas atividades, algumas ações, elas podem ser fornecidas à distância sem prejuízo. Então, vou citar o exemplo da disciplina de Libras para a graduação. A gente não tem condição de contratar um professor para ministrar 2 aulas. Isso não tem como no Cefet. Então, seria uma disciplina que poderia continuar sendo ofertada do modo remoto. Ou, por exemplo, direito, que também tem esse mesmo problema, já que nós não temos profissionais disponíveis nessa área. De qualquer forma, é uma discussão que precisa ser tomada em grupo, precisa ser levantados os prós e os contras, ver também os alunos como é que eles, o que eles acham sobre isso. Mas é uma discussão que precisa ser feita, com certeza. Obrigado, professora. E agora nós iremos para o último sorteio, que se refere à categoria de alunos. Quem inicia a discussão é a professora Birgit.
E a pergunta sorteada do corpo discente é a de número 6, que já foi sorteada. Então, iremos fazer um outro sorteio. Pergunta número 1. A pergunta é a seguinte: minha pergunta está relacionada a como serão contempladas algumas áreas. Primeiramente, em relação ao refeitório e também à área de esportes. Uma das coisas que salva os alunos da pressão do Cefet não pode ser deixada de lado. Gostaria de saber se os candidatos já têm planos ou metas relacionadas a isso. Repetindo. Minha pergunta está relacionada a como serão contempladas algumas áreas. Primeiramente, em relação ao refeitório e também à área de esportes. Uma das coisas que salva os alunos da pressão do Cefet não pode ser deixada de lado. Gostaria de saber se os candidatos já têm planos ou metas relacionadas a isso. Professora Birgit, você pode iniciar a partir de agora. Essa questão do refeitório, ela é muito importante. O refeitório, ele é um espaço terceirizado e durante a pandemia, estando fechado, não era possível para a empresa que terceirizava viabilizar ficar fechada esse tempo todo. Então, a empresa, assim, cancelou o contrato no Cefet-MG como um todo. Entretanto, isso já está sendo reiniciado o processo de licitação para que os restaurantes reabram. Não há como nós retornarmos 100% das atividades presenciais sem a existência de um restaurante. A gente sabe disso, os alunos do diurno têm que ter a opção de almoço e os alunos do noturno, que vêm direto do trabalho, eles também dependem da oferta de comida. Então, essa alimentação, ela precisa continuar a ser ofertada e nós estamos, junto com a diretoria geral, muito preocupados com esse restabelecimento. Em relação aos esportes, de fato, são fundamentais. Nós temos apoiado a prática de esportes, tanto que investimos nossos esforços para a construção dos vestiários, para que os alunos não precisassem voltar para a sala de aula suados, sujos, como acontecia antigamente. Os alunos, por vezes, tinham que se trocar atrás da arquibancada. Então, a gente entende a importância do esporte, do lazer, de atividades culturais. Nós apoiamos festival de arte e cultura, grupo de teatro, grupo de música. Isso é fundamental para a sanidade de todo mundo. Obrigado, Birgit. E quem finaliza a sequência é o professor Natal. Vou repetir a pergunta. A minha pergunta está relacionada a como serão contempladas algumas áreas. Primeiramente, em relação ao refeitório e também à área de esportes. Uma das coisas que salva os alunos da pressão do Cefet não pode ser deixada de lado. Gostaria de saber se os candidatos já têm planos ou metas relacionadas a isso. Professor, você pode iniciar a partir de agora. Obrigado, Wellington, pela pergunta. Realmente é um problema sério, né? A escola, em termos do que o restaurante consegue ofertar, é um ponto que tem que ser abordado, né, com grande cuidado. Bom, o que é o nosso plano? Nosso plano é não usar paliativos. O nosso plano é fazer um estudo, um levantamento aprofundado das necessidades, né, que esse setor de restaurante tem, para que nós possamos agir de forma contundente, não apenas no problema superficial que aparece, mas sim na causa dos problemas. Nós já sabemos, né, em conversas aí, tem um problema relacionado à rede de esgoto que já se arrasta aí por alguns anos.
né? Então, temos que correr atrás disso. Com relação ao que vai ser feito, nós iremos consultar a nossa comunidade para ter esses indicativos, né? O que precisa ser feito em termos de melhoria, o que precisa ser feito em termos de ampliação. Eu não quero, né, eu, Natal, decidir o que vai ser feito, né? Eu quero decidir isso junto com a comunidade, conversando com os alunos, conversando com os professores, conversando com os técnicos, né, envolvendo todas essas pessoas. Com relação ao esporte, isso aí é fundamental, isso é qualidade de vida. Então, a parte esportiva terá todo o apoio dessa diretoria, caso tenhamos êxito, na questão de criar planos, né, para manutenção do que já tem, ampliar esses espaços que nós precisamos, construir junto dos profissionais de educação física, principalmente, o que é que nós precisamos. Ok. Muito obrigado pelas discussões, pessoal. Foram bastante produtivas. E eu aproveito para agradecer os indivíduos, né, que encaminharam as perguntas. Muito bem, nós passaremos então para a terceira etapa, que se refere às considerações finais. Cada um dos candidatos terá 3 minutos para as suas considerações. Nesse momento, a gente não vai utilizar slides, e eu irei avisar os candidatos quando restarem 30 segundos para a finalização. E ressalto novamente, né, que eu peço que vocês iniciem as considerações apenas depois do meu anúncio. Nós vamos realizar agora o sorteio de quem vai iniciar essa etapa. Quem vai iniciar é a professora Birgit. Só um instante. Ok, professora Birgit, pode iniciar a partir de agora. Eu agradeço a comissão eleitoral, que tem feito um trabalho muito interessante, muito democrático. Agradeço as pessoas que estão nos assistindo. E gostaria de dizer que nesse período em que a Joelma e eu estivemos à frente da direção, nós sempre trabalhamos com muito esforço, dedicação, com respeito a todas e todos. Nós contamos com a parceria de muitos servidores que se desdobraram, muitas vezes desanimados com a situação, mas que não tiveram dúvida, não hesitaram em colocar o bem comum acima das suas aflições. Muitas de nossas ações, entretanto, elas ainda estão incompletas e tantas outras aguardam por serem iniciadas. É por isso que nós estamos colocando o nosso nome na disputa pela reeleição, porque nós acreditamos que com união, diálogo, se tecem as conexões que nos tornam mais humanos e capazes de servir à sociedade. Assim, nós contamos com o voto de confiança de vocês para continuar rumo a uma escola mais humanizada, inclusiva, que respeite a diversidade e que não perca o foco na melhoria da sua qualidade técnica e excelência nos serviços que são prestados. Estamos num momento difícil. A pandemia ainda não terminou. Ainda existem pessoas que estão adoecendo, as perdas foram enormes. Temos muitos alunos enfrentando uma situação de vulnerabilidade social, financeira e emocional muito intensas. A escola, ela precisa se fortalecer para dar suporte a esses alunos e compreender que a escola ela não é só um espaço de aprendizagem, é um espaço de socialização, de diálogo, de amadurecimento, de busca por autonomia, empoderamento dos alunos. Então, a escola ela tem que ser transformadora, emancipadora e que 30 leve segundos. a realidade de cada estudante. Nesse sentido, todos somos Cefet. A nossa proposta é: vamos unir forças para que a gente consiga o melhor para a nossa instituição.
Ok, muito obrigado pelas considerações, professora Birgit. Nós vamos passar agora para o professor Natal. Peço que aguarde um instante, professor. Ok, pode iniciar a partir de agora. Muito obrigado. Gostaria de começar aqui a minha fala agradecendo a participação, a presença de todos aqui nesse ato democrático, né, que nós estamos próximo de acontecer. Bom, quero me colocar aqui, né, como um professor, né, que está trazendo não uma proposta de gestão minha, mas uma proposta de gestão construída a múltiplas mãos. Todo esse tempo aí que estamos envolvidos, estamos ouvindo as pessoas, buscando a participação, né, de professores, técnicos administrativos, alunos, e o compromisso é que esse movimento, ele não termina aqui, tá? O diálogo estará sempre aberto, né, com todos esses setores da nossa escola. Diante disso, quero colocar também que essa proposta que nós estamos apresentando é uma proposta que pode definitivamente mudar o rumo da nossa escola, levar ela para um outro patamar, né? É aquilo que eu coloquei, olhar para o futuro e utilizando, né, técnicas consagradas, técnicas que, se vocês procurarem, vão ver universidades de excelência utilizando o FMG, o UNB, Tribunal de Justiça Paulista, né, utilizando técnicas de planejamento, porque nas condições atuais que a gente vive, isso é extremamente importante. E digo mais, o compromisso está firmado, o compromisso está registrado. E agora dirijo a última parte, né, da minha fala às pessoas, né, que a gente tem de mais importante dentro da escola. Alunos, precisamos de vocês para construir uma escola melhor. Pode ter certeza, na minha gestão, caso tenhamos êxito, vocês serão ouvidos, valorizados. Professores, na minha gestão, caso dê certo, vocês terão voz, vocês serão respeitados, vocês terão autonomia e preciso muito do envolvimento de todos vocês. 30 segundos. Técnicos, administrativos, vocês, como eu disse anteriormente, a dor que vocês tiverem será a minha dor, tá? Irei correr atrás, né, incansavelmente para valorizá-los, respeitá-los ao máximo. Desde quando eu cheguei no Cefet, sempre os respeitei. Eu não mudei agora, né? Eu acredito muito que com todos construiremos uma escola melhor. Ok, obrigado, candidato. Muito bem, pessoal. Acredito que tenham sido excelentes discussões. Eu gostaria de agradecer a presença e a participação da professora Birgit, do professor Natal. Muito obrigado. E este debate se encontra finalizado. Mas, antes de sairmos, eu gostaria de compartilhar algumas informações importantes com todos. Bom, eu acho que é importante mencionar que a votação ela vai ocorrer no dia 23 de novembro de 2021, ou seja, na próxima terça-feira, e ela vai ocorrer das 8 até as 20 horas, no módulo Eleição do Sistema Integrado de Gestão, ou SIG Eleição, a partir do endereço sig.cefetmg.br/SIG Eleição. O acesso ao módulo SIG Eleição se dará pelas credenciais institucionais de cada eleitor, ou seja, mediante do CPF e senha pessoal. Além disso, eu peço que vocês fiquem atentos aos comunicados oficiais da nossa unidade, que são postados no site
araxá.cefetmg.br. E em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato com a comissão eleitoral local a partir desse endereço de e-mail, comissãoeleitoral.araxá@gmail.com. E com isso eu gostaria de me despedir de vocês. Realmente foi um debate muito interessante, bastante cordial e produtivo. Declaro então a live encerrada. Muito obrigado, Birgit, muito obrigado, Natal, pela participação e desejo uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite.